E aí existem vários exemplos aí de algas no livro de vocês. Por exemplo, rodofita, que são as algas vermelhas, clorofita, que são as algas verdes, certo? Então, se elas realizam fotossíntese, elas são chamadas de autótrofas, certo? Agora vamos para os protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, não fazem fotossíntese, né? Podem viver podem ser de vida livre, ou seja, viver livremente soltos, ou parasita, ou seja, vivendo dentro do organismo de uma ou de um outro ser vivo, certo? Pode ser planta, pode ser seres humanos e podem ser outros tipos de animais. São classificados de acordo com as suas estruturas de locomoção. Eita, gente, só um segundo. Voltando, gente, desculpa, porque meu notebook é desligando. São classificados de acordo com suas estruturas locomotoras, se tem, se não tem, qual tipo de locomoção. E como eles podem ser parasita, óbvio que eles podem causar doenças. E aí eu botei um exemplo de doenças para vocês, que é a doença de Chagas. Mas aí é uma pesquisa para vocês fazerem, que eu vou falar no último slide sobre como é essa pesquisa que eu vou querer para vocês fazerem. Então, esses organismos, eles, como eu já falei, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura locomotora, né? E aí existem vários tipos de filos que eu representei aqui para vocês. O Sarcodina, por exemplo, eles têm pseudópodes. O que é isso aqui, assim, ó, parece uma amebazinha. São falsos pés. O filo Mastigófora são os que vão ter flagelos. Olha aqui o flagelo. Ó. Aqui é um flagelo. Eles vão se locomover através de flagelos. O filo Ciliófora vão ter cílios, ó. Vocês estão vendo? Cílios em volta de todo o protozoário. Outro filo que a gente pode citar é o filo Esporozoa, que ele não vai ter nenhum tipo de estrutura locomotora, certo? Aqui tem um exemplo de protozoários. Esses protozoários aqui são desse filo aqui, ó, Xilófora, que vocês podem ver que eles possuem cílios, certo? Por fim, o reino Fungi, que é o reino dos fungos. São os únicos representantes do reino Fungi, são os fungos. O reino Fungi, ele tem características que se assemelham a muito as plantas, certo? Porém, ele ficou durante muitos anos no reino Plantae. Só que se viu também que ele tinha características que pareciam com animais. E aí ficou nesse impasse em que reino iam botar os fungos, né? Por exemplo, esses organismos, eles podem viver, como por exemplo os cogumelos, acima da terra, né? Como se tivessem raízes falsas, caule falso, certo? E aí são características de plantas. Características, por exemplo, de animais, eles são heterótrofos, ou seja, eles não realizam fotossíntese, então eles não poderiam ser incluídos no grupo dos vegetais, porque eles não realizam fotossíntese. E aí, então, com os estudos e tal, resolveu-se criar um novo reino. E aí se criou o reino dos fungos, que são esses organismos que têm características específicas, têm características que são próprias dele, tem estruturas próprias dele. Cada tipo de fungo, como vocês podem ver aí na imagem, ele vai ter uma estrutura diferente, certo? Então, quais são as características dos fungos? Eles são eucariontes, ou seja, possuem carioteca, envoltório nuclear, né? Podem ser unicelulares ou pluricelulares, uma ou muitas células. São heterótrofos, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, certo? Então, eles vão se alimentar
principalmente da matéria orgânica. Os fungos, eles são decompositores, certo? São encontrados em ambientes diversos. Quais são as características principais que esses ambientes eles têm que ter para poder habitar os fungos? Tem que ter matéria orgânica, que é que eles se alimentam, né? Umidade e pouca luz. Eles também podem ser encontrados sobre partes de outros animais, como frutas e troncos de árvores apodrecidas, que tem um exemplo clássico aqui, ó, para vocês, que é o fungo orelha de pau, que ele fica em cima de outras plantas e parece uma orelhazinha, certo? Acho que vocês já devem ter visto esse tipo de fungo. Eles podem ser decompositores, ou seja, se alimentam de matéria orgânica, podem ser parasitas, parasitam outros seres vivos para ter um local para viver e para se alimentar também. Como, por exemplo, aquele que causa aquela coceirinha no nosso pé, frieira, tipo frieira, ele é causado por fungos. O fungo que quando a gente tem às vezes no nosso dedo, né, ali também são fungos microscópicos. Ou eles podem viver associados a outros seres vivos, podem viver associados a, por exemplo, as bactérias, certo? E aí a gente tem vários representantes aqui para vocês verem, que são fungos, né? Aqui são os que formam bolores, se alimentam de pão, essas coisas, né? Aqui o cogumelo, que é um dos mais conhecidos, e aqui tem outros fungos. Existem também, gente, os fungos que são fungos comestíveis, né? Como são cogumelo, por exemplo, e existem fungos que são... Existem fungos que são tóxicos. Provavelmente esse fungo aqui, ele é tóxico, e quanto mais colorido, esse daqui também é tóxico, quanto mais colorido, quanto mais chamativo for a cor desses fungos, mais tóxico ele é, certo? Os fungos, eles são bastante apreciados na alimentação, na gastronomia, certo? Existem, por exemplo, queijo, que para maturar o queijo, ele precisa de certos fungos, certo? E aí existem vários tipos de aplicações desses organismos, tanto as bactérias, quanto os protozoários, quanto os fungos. Existem vários tipos de aplicação, tanto na medicina, como na indústria, como na ecologia. E aí, por exemplo, na gastronomia, né, que eu já falei para vocês, os fungos. E aí, por isso que eu passei para vocês uma atividade, certo? É uma pesquisa para que vocês possam pesquisar essas diversas aplicações desses organismos, dos 3 reinos que a gente estudou, certo? Que aplicações? Na aplicação, por exemplo, na gastronomia, aplicação na medicina, na ecologia, na indústria, certo? Então, desses organismos, eles podem ser aplicados em diversos tipos em diversos lugares. Então, eu quero que vocês pesquisam essas diversas aplicações. Então, por exemplo, os fungos, eles podem ser aplicados na gastronomia. Eu quero que vocês me digam quais são os nomes desses fungos que podem ser usados como alimentação, certo? As bactérias que são benéficas, as bactérias que causam doenças, quais são as bactérias e por aí vai. De todos os reinos que eu passei, que eu dei aula para vocês hoje. E aí eu quero que vocês me entreguem até a minha próxima aula, que é o dia 16. Para a nossa aula online, eu quero que vocês respondam a página 12. Então, sexta-feira eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre esses reinos e corrigir a atividade. Eu não vou fazer a atividade com vocês como eu tenho feito nas últimas vezes. Então, eu quero que vocês façam essa atividade. Eu estou passando hoje, na terça-feira. Então, vocês têm 3 dias para fazer, contando com
terça e contando com a manhã da sexta-feira, certo? Então, porque toda vez a gente está perdendo muito tempo, eu tendo que dizer, tendo que fazer junto com vocês. Então, eu quero só corrigir, certo? Então, respondam a página 85, para nós corrigirmos no dia 12. Qualquer dúvida, vamos tirar na sexta-feira, certo? Beijo para vocês, uma ótima semana. Até sexta.